coração, é concepção, é mulher da luz. Milagre é você, milagre sou eu, milagre é viver, disse o Mestre Jesus. Filho famoso da criação, nasceu meio direito. Não espere por milagres no céu, porque o milagre está feito. E quem espalhou milimetricamente no céu toda luz, e as muitas moradas que disse Jesus. Milagre é cobrar providência sobre esse milagre já é, tenha fé. Depois, normal, tá? Eu faço o verso primeiro. Eu faço mais. Vamos refletir, vamos fazer um pouquinho de silêncio, prestando atenção e afinando os pensamentos de Jesus, para daqui a pouco a gente fazer a prece, para a gente receber muito carinho do nosso irmão humano. Seja como uma raiz, firme e ideal, siga o seu destino. Nome a quem puder amar, dê a mão a quem amar. Tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração e ele ajudará. Veja como é luz da flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é nosso pão. Desce mais forte, o desejo do mais deve ser ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol e aparte as manhãs, ver o artista que brilhou e amar como ele amou, e amar como ele amou, e amar como ele amou. Está ficando na hora deles. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Que a paz e o amor de Jesus nos ilumine, nos abençoe nessa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Neste momento seja de refazimento físico, de refazimento espiritual para todos nós aqui presentes e aos que nos assistem e acompanham pelas redes sociais.
Sobre os recados da noite, nós temos um recado para passar. Neste final de semana acontecerá na comunidade Chico Xavier o 15º encontro anual. É um evento bastante interessante, com a presença de palestrantes muito talentosos, pessoal bem de fora aí, então é um final de semana com atividades bastante envolventes. Quem tiver interesse, ainda dá tempo de fazer as inscrições. Ali fora, no quadro de avisos, tem a forma com que cada um pode fazer acessando a plataforma da Simpla. Bom, para a gente dar início, então, às nossas atividades aqui, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria, Mãe Santíssima, fechando os nossos olhos, deixando as nossas preocupações lá do lado de fora, sintonizando este momento com a espiritualidade e abrindo os nossos corações para que possamos receber as energias da prece que será feita pelo Gilberto em forma de canção. Vamos aproveitar também este momento e pedir aos bons espíritos que ilumine a nossa companheira de grupo, a Jordina, que ela está fazendo alguns exames, que os médicos espirituais possam amparar os médicos terrenos e que o melhor seja feito por ela. Gilberto. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da praça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo em fundo do coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, isso sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Assim seja. Obrigada, Gilberto. E hoje é com muita alegria que nós vamos receber aqui em nossa casa a nossa irmã de ideal espírita, Luana, trabalhadora também aqui da casa. Ela nos trará como reflexão para nós essa noite um tema muito importante para a nossa evolução, o autoconhecimento. Certo, Luana? Muito bem. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Que os bons espíritos te inspirem e que você seja muito feliz. Então, não é mais fácil. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui essa noite para compartilhar um pouco com vocês de uma jornada que todos nós compartilhamos. Agora tá bom? Então tá bom. E o autoconhecimento é, na verdade, a jornada da nossa alma. Hoje se fala muito em autoconhecimento, as pessoas procuram muito, muitos coaches falando sobre autoconhecimento,
Mas na realidade, por mais ajuda que tenhamos, o autoconhecimento tem que partir de nós. Nós precisamos querer. Então, primeiro eu trouxe aqui uma definição para vocês do que seria o autoconhecimento. O autoconhecimento é quando nós buscamos compreender, entender de forma geral as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E tudo isso acontece na nossa mente. Na verdade, todas as influências que recebemos também acontecem na nossa mente, né? Por isso que é importante estarmos sempre atentos à nossa mente. E nessa questão de compreendermos os nossos pensamentos, é nesse momento em que a gente começa a policiar o nosso comportamento. Porque quando nós temos uma sensação, dessa sensação nós temos um pensamento, se nós encerrarmos o pensamento ruim no momento de pensar, ele não se torna comportamento. Então, quando nós começamos a nos policiar, nós precisamos olhar principalmente para isso. Veio uma sensação, começou o pensamento, ele é bom para mim? Ele vai me causar o bem? Vai causar o bem a outra pessoa? Não. Então, é nesse momento que eu preciso evitar que ele se torne pensamento. Até porque existe ações neuroquímicas no nosso corpo que liberam no nosso sangue substâncias que fazem mal para as células. E as principais células atingidas quando sentimos tristeza, depressão, ódio, raiva, rancor, as principais células afetadas são as células da imunidade. Então, não é só a questão de fazer mal para o nosso perispírito, é a questão de fazer mal para o nosso corpo material também. E isso, uma vez que essas células são atacadas, causam muitas doenças, né? E para começar, né, porque nós não viríamos nesse plano sem a ajuda espiritual. Nós não viríamos aqui de qualquer jeito. Tudo foi preparado para que viéssemos. E o autoconhecimento está dentro de nós e nós precisamos acessá-lo. Agora nós vamos ver quais foram as etapas de ferramentas que nos foi dado para que nós viéssemos e nos autoconhecesse. A primeira delas é a preparação. Só um minutinho aqui, pessoal. Eu já estou na fase do óculos de perto, óculos de longe. Então, quando inicia a nossa preparação, lá no mundo espiritual ainda, eu quero colocar aqui uma pergunta de Kardec, pergunta 258. Quando, em estado errante e antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá durante a vida? Essa foi a pergunta. Os espíritos respondem: o próprio espírito escolhe o gênero das provas porque há de passar. E nisso consiste o livre-arbítrio. Bom, começa aí nossa preparação. Nós sabemos que tem as reencarnações no qual nós participamos do plano reencarnatório, mas também existem as reencarnações que são compulsórias, onde nós não temos condições de resolver por nós, resolver quais provas, quais expiações viveremos. Nesse momento, nós sabemos que nós somos auxiliados pelo Pai. Ele nos auxilia com a sua infinita misericórdia. Mas quando você participa do seu plano espiritual de retorno a esse orbe, você está ciente de tudo que passará, você está ciente da família em que você vai viver, você está ciente das alegrias e das dificuldades que vão ter. Então, essa é a primeira preparação, e isso já está dentro do nosso perispírito. Já é uma das ferramentas que nos é abençoada
e oferecida pela espiritualidade. Depois dessa preparação, né, que nós nascemos e começamos a convivência com aqueles que amamos, né, nossos pais, muitos aqui tiveram a felicidade de viver com os avós, de aprender muita coisa com os avós. Nesse momento, nós começamos a receber muito conhecimento de todas as vias. Mas eu quero primeiro refletir uma pergunta aqui com vocês. Lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? E aí eu fiz um pequeno resumo aqui do que é a resposta, mas as principais informações são: Deus impõe a reencarnação para que o espírito alcance a perfeição. A vida corporal permite realizar uma missão, uma expiação ou uma prova. As dificuldades da vida são oportunidades de crescimento moral. Nesse momento do aprendizado é muito importante para a nossa vida, e quando nós começamos a pensar por nós mesmos, é importante saber que nós herdamos muitas ideias e pensamentos dos nossos avós, dos nossos pais, a forma como eles veem o mundo. E quando nós vamos ganhando um pouco mais de conhecimento, é necessário que a gente comece a olhar com os nossos próprios olhos, com a nossa ótica. Esse momento é um momento um pouco difícil, porque às vezes a gente quebra tantas regras, tantas coisas que são tabus para nós, né? Eu sei que muitos de vocês aqui devem ter vindo de uma criação católica ou outra religião, e quando você chega no espiritismo, você leva um choque de início, né? Que aí você começa a ver que tudo aquilo que você aprendeu não é a verdade absoluta. Então você precisa se refazer. Você precisa ir refazendo os seus pensamentos, refazendo as suas ideias. E esse processo é doloroso para todos nós. Mas nós sabíamos que íamos passar por ele. Então, uma vez que as ferramentas nos foram dadas, primeira delas, a preparação, que vem do plano espiritual. Segundo, o aprendizado que foi dado pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelos nossos professores. Todas essas pessoas que passam pelas nossas vidas, eles estão nos enchendo de conhecimento. Uns você aproveita mais que outros, mas de regra geral nós sempre aproveitamos, né? Depois disso, depois de toda a informação que recebemos, da maneira como começamos a ver a vida com as nossas próprias óticas, nós vamos então para o processo de transformação. Esse processo de transformação é um processo que eu acredito que a gente leve talvez uma vida toda, né? Para de repente poder melhorar em uma habilidade, ou quiçá uma, né, gente? Que seja mais que uma. Mas lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 127, o Kardec pergunta: os espíritos... Chega pertinho, gente. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E os espíritos respondem: os espíritos são criados iguais. Deus não concede privilégio a nenhum deles. Todos têm o mesmo ponto de partida e o mesmo destino, alcançar a perfeição. As diferenças que observamos entre os espíritos decorrem do grau de progresso que cada um conquistou ao longo de sua evolução. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes nós olhamos para a vida do outro, tem aquele ditado, né, que a grama do vizinho é mais verdinha, né? Mas todas as vezes que nós olhamos para a vida do outro,
nós estamos fazendo uma comparação dura e sem cuidado com nós mesmos. A comparação que precisa sempre ser feita é a comparação entre onde eu estava, onde eu estou, quem eu era e quem eu sou. As diferenças existem o tempo todo. Nós vemos que existem irmãos que estão ainda no estágio de evolução muito atrasado, que se deixam levar por sentimentos muito primitivos. Mas também vemos pessoas que estão num nível de evolução muito além do nosso. E é necessário que nós possamos respeitar o tempo de cada um. E nem sempre nós fazemos isso. Às vezes nós julgamos o outro simplesmente pela nossa ótica, mas não paramos para pensar que aquele ali é um irmão nosso, que possui a mesma partícula espiritual do divino, mas que ele está ainda um pouco atrasado. E parte do nosso melhoramento é olhar para esse irmão com caridade. Bom, tivemos a preparação, tivemos o ensinamento, o início da transformação e o nosso objetivo, que é a evolução. Lá na pergunta 777 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz: o ser humano pode deter o progresso? E os espíritos respondem. Os espíritos respondem que não é possível impedir o progresso determinado por Deus. Alguns grupos podem retardá-lo, mas deter é inevitável. O progresso faz parte das leis divinas e acaba prevalecendo. Nós sabemos que isso é uma lei divina, a evolução é uma lei divina. Até a gente brinca que estamos condenados a evoluir, não tem outra opção, é a evolução. Pode ser que nessa vida nós evoluímos apenas uma habilidade, mas nós sempre vamos evoluir. Ou estacionar um pouquinho, na outra a gente vem com mais garra, com mais vontade e evolui mais um pouco. E então nos foram dadas todas essas ferramentas, nos foram dado aprendizado, preparação, está tudo dentro de nós. Basta nós acessarmos. Ah, mas como que eu faço isso? É muito fácil falar, que o autoconhecimento é só você olhar para dentro e entender. Nós estamos na carne. Aqui é uma escola. Nós precisamos ficar muito atentos, porque nós erramos muito, acertamos muito também, mas erramos. Então, Santo Agostinho nos dá algumas ideias, algumas ideias de como fazer para que nós possamos fazer esse processo de autoconhecimento, esse autoentendimento de nós mesmos. Então, Santo Agostinho dizia que era para fazer como ele fez enquanto esteve na Terra, que ele todos os dias pela noite passava em vigília pelas suas atitudes do dia, para ver se... Vamos lá, vou fazer algumas perguntas para vocês e gostaria que vocês respondessem mentalmente. O que fiz hoje de bom? Para mim, o que eu fiz de bom? Porque eu só transbordo a bondade à medida que eu sou bom comigo. Porque se não existe a bondade em mim, eu não consigo fazer para o próximo. Será que eu fiz a bondade pensando em bônus hora no plano espiritual? Será que eu fiz a bondade esperando reciprocidade? Essas perguntas precisam ser feitas. Agora, se eu fiz o bem com meu coração aberto, com vontade, simplesmente porque eu quis fazer o bem, aí respondi sua pergunta.
Aí sim. Uma outra pergunta. Em que errei? Nós temos muita dificuldade de enxergar os nossos erros. Nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós e olhar para a sombra das nossas más tendências. Muitas vezes a gente aponta no outro aquilo que o nosso coração está cheio, mas a gente não consegue observar dentro do nosso coração, a gente só vê no comportamento do outro. O comportamento do outro é espelho para nós. Então, no que errei? E ter também caridade consigo mesmo. Porque às vezes nós erramos, não é por sermos pessoas más, mas é porque nós fomos ensinados de uma forma diferente, vemos as coisas de uma forma diferente. A nossa visão ainda não está clara para entender tudo que é bom. Faltei com a caridade para com alguém? Aquele amigo que chegou, falou, nossa, hoje o dia está difícil. Você conseguiu escutar ele um pouquinho? Essas perguntas eu me faço também, todos os dias. Claro, nem todas, é só aquelas que a gente lembra, né? E aquelas que são mais favoráveis para nós, que não nos vai fazer entrar muito a fundo no nosso ser, né? Mas eu fiz a caridade para alguém. A caridade não depende de dinheiro. A caridade depende de amor. Somente disso, mais nada. Fiz aos outros o bem que eu gostaria que me fizessem? Jesus nos ensinou isso, né? Faça ao outro somente aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Às vezes eu faço para o outro metade do que eu gostaria que fizesse para mim. Mas eu espero que a resposta para mim seja inteira. Muitas vezes nós fazemos isso. Se eu morresse hoje, teria algo que me envergonhar diante de Deus e dos bons espíritos? Já pensou, pessoal? A gente chega lá no plano espiritual e aí nós vamos fazer um check no nosso, vamos checar a lista do nosso plano reencarnatório. Ah, Luana, mas você falou que ia ser boa, foi? Não. Você disse que ia tentar não errar, mas você errou. Você prometeu trabalhar mais a sua caridade, mas você não a fez. Já pensou? Se olhar para os espíritos bons, já evoluídos, é claro que eles vão nos olhar com um pouco de amor, com um pouco de caridade, aliás, com todo, né? Amor e toda caridade. Mas fica vergonhoso, né? Então agora, para finalizar, eu na verdade trouxe essas perguntas para nossa reflexão diária. Para finalizar, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual é o meio mais eficaz para melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta foi a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhecei a ti mesmo. É simplesmente isso. Precisamos nos conhecer todos os dias. Agradeço muito a vocês. Foi uma palestra curta, mas que eu gostaria de trazer e compartilhar esses pensamentos com vocês. Muito obrigada a todos. Espero que Jesus os acompanhe até em casa e leve nos seus corações o amor, a bondade, a caridade e
a busca pelo autoconhecimento. Boa noite. Obrigada. Acho que vocês separam. Gostaria de fazer olha como existe. Vocês viram agora, enquanto é hoje, desde cultura, eu, santo momento de Jesus. Derrama em tudo, com o passivo olhar, estendo as mãos aos filhos da mãe. Repara, aqui e além, a desventura caminhada ao léu. Sem pão, sem luz, sem ar, passeio por calor. Faz brilhar a tua fé tranquila. Agora ele vive tudo de si. Arma o teu coração ao Cristo. Não permitas que o tempo marche, ajudando e servindo sem cansaço. Alcançará subindo passo a passo, agora eterna da vez ao Cristo. Isso me tem que comunicar pela vez, para que a gente possa fazer uma reflexão. Eu estou aproveitando a minha reencarnação. Eu estou aproveitando a oportunidade de estar em uma doutrina que ensina a vencer as minhas vidas de passado. Eu estou, ou ela não tem relevância, por exemplo, eu veio sempre, veio para ser. O maior exemplo que ele nos deixou é o amor. Amar a Deus assim. Amar a todos e amar a Deus. Esse é. O amor é o amor. Transforma. Nós devemos aproveitar a oportunidade dessa reencarnação e o aprendizado de dentro dessa doutrina para nos aprimorar. É o benefício lá. Todos os planos falados da evolução. Nós só vamos atingir isso. Então vamos aproveitar os ensinamentos da nossa cultura. Estamos fazendo isso. São valiosas reflexões, né? Tanto que a Luana nos trouxe. Obrigada, Luana. Obrigada, Lobão, também pelas suas palavras. Eu acho que realmente hoje eu também não tinha lido a mensagem que nos foi entregue. E são detalhes que muitas vezes nos passam despercebidos, né? E a gente deixa de lado certas coisas e é fundamental para o nosso autoconhecimento, para a nossa jornada, para a nossa evolução. Muito obrigada mesmo, Luana. Muito obrigado, Lobão. Hoje nós vamos fazer o sorteio do livro. Quem que você pode fazer, Ana? Seu Toninho, quanto? Luana, você poderia dizer para nós um número de 1 a 36 que não seja o seu, por favor? Pode ser o meu também. 23. Quem é o 23?
Bom, pessoal, agora eu gostaria de convidar a dona Rosa Lúcia para fazer a prece de encerramento para nós, para essa etapa dos trabalhos, né? E em seguida o João Greco irá conduzir a próxima parte. João, desde já, desejo que os bons espíritos te sustentem. E a dona Rosa poderia fazer para nós a prece? Por favor. Deus, nosso Pai, querido e amado, Deus supremo, nosso irmão, Maria, Espírito de Deus, nós agradecemos a noite de hoje, agradecemos a nossa mãozinha, trouxe uma palestra mas com tanto conteúdo, tanta doçura, com tanto amor, abrindo os olhos para nós, temos sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas evolução, sobre o nosso conhecimento. Que Jesus, nosso amado Mestre, possa nos orientar para que nós possamos voltar a se servir. Abençoa, Senhor, todos esses que estão, porque o Senhor é só amor. Abençoa nossos lares, todos aqueles que estão necessitados desse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O nosso de cada dia, Senhor, nos ajude a dividir com nossos irmãos. Não deixe, Senhor, que nós deixemos de dividir as nossas migalhas, mas também o que nós temos de bom. Livra-nos, Senhor, de todas as dificuldades. Ajude-nos, Senhor, a perdoar as dificuldades dos outros, a perdoar nosso Senhor. Livra-nos e ergue-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, meu Pai. Que assim seja. Então, que possamos retornar aos nossos lares guiados pela luz, pela paz e o amor de Jesus, e assim permanecermos. Boa noite a todos.